Imagine caminhar por uma região isolada de dunas, cercada apenas por vento e pelo som distante do oceano. E então encontrar um corpo parcialmente enterrado, sem documentos, sem roupas, sem nome. Durante décadas, ninguém soube quem era aquela mulher. Ela ficou conhecida apenas como a Dama das Dunas. E o mais assustador não era só assim, né, a brutalidade do crime, que pra mim já é muita coisa, tá? Mas é que ninguém estava atrás dela. Ninguém estava procurando aquela mulher, gente. Bom, hoje você vai conhecer um dos casos mais misteriosos da história criminal americana. Sim, senta aí, aumenta o volume, porque meu som não é muito bom, afinal de contas estou começando agora. Esse caso ele é cercado de teorias perturbadoras e detalhes que pareciam saídos até de um roteiro de filme, meu bem. Pois é. E o mais impressionante é que depois de 50 fucking anos, a ciência finalmente conseguiu encontrar a identidade da vítima. Mas isso não significava, é claro, que todas as perguntas foram respondidas, né? Porque até hoje existem detalhes que continuam sem explicação. Esse assassino é um... E aí... Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu vou bem, obrigado e bem-vindos a mais um vídeo longo do canal. Era 26 de julho de 1974 em Princeton, Massachusetts, uma pequena cidade costeira conhecida pelas praias, turismo, né? E belas paisagens. Naquele dia, uma garota de apenas 12 anos passeava com seu cachorro, e aí ela estava ali, passeando na praia Race Point. Parecia um passeio comum, né? Ela estava ali com o cachorrinho dela, não como uma criança de 12 anos tem que passear sozinha, mas, enfim, 74. E aí o cachorro dela começou a agir de forma esquisita, ali, estranha, começou a cheirar, vasculhar, e aí ela olhou, se aproximou ali do local e viu aquela cena aterrorizante. Gente, com 12 anos você não pode ver um corpo. Você vai sonhar, vai te traumatizar. E aí, pouco tempo depois, a polícia chegou no local. A cena ela era extremamente perturbadora. Por quê? Ela estava deitada sobre uma toalha de praia e seu corpo apresentava sinais claros de violência. Ela havia sido brutalmente. Os investigadores perceberam rapidamente que seria, assim, um caso comum. Não seria um caso comum. Por que não seria um caso comum, galera? Porque a vítima ela estava sem as mãos. E também sem a cabeça. Partes foram removidas deliberadamente. E isso dificultou ainda mais para o reconhecimento digital facial, né? Ou seja, o assassino provavelmente tentou impedir que ela fosse identificada. Outro detalhe ali que também chamou a atenção dos policiais é que ela não apresentava sinais de defesa intensa, ou seja, o que levou a eles a pensarem que talvez ela estivesse ali desacordada na hora do crime, ou então que ela conhecesse o assassino. Ela estava inconsciente. Eles chegaram a isso que no momento em que ela foi atacada, ela estava inconsciente. A autópsia revelou que ela havia sofrido agressões severas antes de... O corpo já estava, né, em decomposição avançada, indicando que ela estava ali já havia alguns dias. Mas ninguém sabia quem ela era. Nenhuma denúncia de desaparecimento foi feita, né, que parecia combinar ali com as características dela. Ai, gente... Eu acho complicado. Mexe comigo um pouquinho. Bom, apesar da brutalidade do crime, alguns detalhes intrigantes foram encontrados na cena. A mulher possuía dentes extremamente bem cuidados. Como é que a gente sabe disso se não tinha cabeça, Valéria? Eles encontraram a cabeça dela. Não estava no corpo, mas estava no local mas estava no local do crime, tá? E isso, por conta da arcada dentária... Eles conseguiram, então, entender que ela era alguém que tinha uma condição financeira estável, porque os dentes dela eram ok. O cabelo dela era ruivo também, né, que chamou a atenção. Ela aparentava ter ali entre 25 e 40 anos. Outro detalhe estranho é que parecia que o corpo tinha sido arrumado ali, como se a cena a cena do crime ela tivesse sido arrumada, sabe? Pela posição que ela tava, que o corpo estava na toalha, pela forma como ela foi deixada ali. Isso gerou algumas teorias perturbadoras, né? Claro, vamos lá, as teorias, que eu amo teoria,
né? Alguns investigadores acreditavam que o assassino possuía algum tipo de ligação emocional com a vítima. Talvez obsessão, olha que tranquilo, graças a Deus. Talvez culpa ou algo ainda mais sombrio. Assustador, sombrio, horrível, horroroso. A polícia divulgou então retratos falados dela, né, da vítima. E fizeram reconstrução facial, que as informações elas foram para o jornal, mas nada funcionava, ninguém conhecia a mulher, gente. Ninguém sabia quem era a mulher. Com o passar dos anos, o caso começou a ficar famoso nacionalmente. Ele ficou conhecido como Lady of the Dunas, ou Dama das Dunas aí por português. Tô fazendo Duolingo. O mistério, ele crescia ainda mais, porque existia muitos rumores em torno ali do caso. As pessoas achavam que ela estava ou participando de alguma organização criminal, ou ela teria sido vítima ali de um serial killer. Bom, em uma teoria em especial, né, ela se tornaria extremamente famosa anos depois. Uma ligação com Hollywood. Sim, meus amigos, sabe por quê? Porque disseram que ela participou do filme Tubarão, em 1974, que ela fez ali uma pequena aparição, que viram ela, né? Que viram ela fazendo ali alguma participação no filme. Décadas depois que isso aconteceu, uma mulher que fazia o filme, ela falou isso, que ela tinha visto, parecia que ela era figurante, enfim. A personagem, ela aparecia rapidamente e ela usava as mesmas roupas que estava lá na hora do crime. Ou seja, a teoria explodiu na internet, porque a gente tá falando de 50 fucking anos, então já existia internet. Milhares de pessoas passaram a assistir ao filme, pausavam para ver as cenas. Eu vou fazer isso, eu não fiz ainda, não tive oportunidade, me esperei fazer. Eles tentavam comparar os rostos, criavam teorias. Alguns acreditavam que a Dama das Dunas poderia ter participado das gravações antes de ser assassinada. Óbvio, né, que se ela tivesse morta, ela não tava... por gentileza, eu quis dizer que ela poderia ter participado realmente ali das gravações, né? Mas tinha um problema aí, nunca existiram provas concretas, ou seja, ela não aparece no filme, cortaram a cena dela, identificaram, alguém era do filme, várias teorias na minha cabeça, porque pensa aqui comigo, se ela participou do filme, se a mulher viu, ela falou décadas depois, é porque ela estava com medo de morrer, a mulher que viu. Provavelmente ela deve ter se relacionado com alguém do filme e deu problema, o cara foi lá, pegou e matou ela. Ou ela não quis sair com esse cara, o cara foi lá e matou ela. Várias possibilidades. Por quê? Com certeza alguém identificou essa mulher na hora de fazer, porque todo filme é editado. Durante a edição do filme, porque você acha que não cortaram? Explodiu na mídia, ficou famoso, era uma prova, podiam chegar perto. Então é muito conveniente que ali ela tenha sido cortada a cena dela. Muitos anos depois, o que acontece é que o caso continua misterioso, porque ninguém sabia ainda quem era aquela mulher, porque ainda nem existia DNA, né? Então, ficou sem resposta durante muito tempo. Era como se ela nunca nem tivesse existido, como se ela tivesse sido apagada da existência humana. Eu realmente fiquei triste com isso, tá? Muito triste. Bom, com poucas pistas físicas, os investigadores passaram então anos analisando os suspeitos e vários nomes surgiram ao longo do tempo. Entre eles estavam homens violentos que viveram, né, na região durante os anos 70. Mas o suspeito ali chamou atenção. Suspeito que chamou atenção, vários. Um homem chamado Tony Costa. Costa foi um serial killer condenado por assassinar mulheres em Massachusetts anos antes. Seu histórico brutal fez muitos acreditarem que ele poderia estar ligado ao caso. Há uma possibilidade, eu tenho certeza que é do filme. Bom, o problema é que ele já estava preso quando a Dama das Dunas foi então encontrada. E isso praticamente eliminava a possibilidade, né, dele estar ali. Ainda assim, teorias continuaram surgindo. Alguns acreditavam que o assassino poderia ser alguém extremamente inteligente. Pode ser. Talvez alguém com experiência médica, ou até alguém acostumado com crimes violentos, ou alguém que fez uma série
se passando por um médico, e aí ele achou que ele poderia fazer igual. Alguém acostumado ali, então, com crimes violentos, porque a remoção da cabeça e das mãos parecia planejada. Não era um crime impulsivo. Outra hipótese dizia que a vítima poderia ter sido morta em outro local e levada até as dunas depois. É o que eu acho. E havia ainda uma questão inquietante. Por que ninguém procurava por ela, né? Seria impossível que ela estivesse longe da família, vivendo com outra identidade, um relacionamento abusivo, com certeza, claro. Bom, o que acontece é que as décadas se passaram, os investigadores eles envelheceram, e aí o caso dela acabou caindo ali no esquecimento, até que chegou o quê? Tecnologia, DNA. Sim, estou fazendo Duolingo. Bom, nos anos 2000, os avanços da ciência forense, ele começou a se revolucionar. E com isso ele começou ali a trabalhar nos casos antigos. E um dos casos foi o da Dama das Dunas. Ela voltou ali a receber atenção. Os especialistas utilizaram DNA genealógico. A mesma técnica usada para identificar criminosos décadas depois de seus crimes. O processo foi longo, extremamente complexo, ou seja, em 2000 e só em 2022 que finalmente algo histórico aconteceu. A vítima foi reconhecida, ou seja, acharam o nome da mulher. Ruth Mary Terry, uma mulher do Tennessee, por volta ali de quase 50 anos depois, a Dama das Dunas finalmente tinha um nome. E a revelação chocou investigadores e o público. Mas, ao mesmo tempo, novas perguntas vieram. Quem matou Ruth? Por quê? Quando? Como? De que forma? Bom, as investigações começaram a focar, então, no marido da Ruth, Gay Rockville Moldavin. Não sei se é assim que se fala, acabei de começar. Ele tem históricos de violência, de crimes, né? E eles acreditavam que talvez ele poderia ter assassinado a Ruth. Mas tem um detalhe importante, o filho da mãe morreu em 2002. Ou seja, ele nunca enfrentou o julgamento. E se foi ele que matou, nunca saberemos, né? E mesmo com a identificação dela, muitas coisas foram embora, né? Testemunhas que morreram, coisas que foram se perdendo ali ao longo do tempo. E aí não tem muita coisa para fazer, porque já tinha passado muito tempo e mesmo essa descoberta acontecendo, várias dúvidas ainda cometiam, né? O que teria acontecido? Como foi os últimos dias da Ruth? Como é que ela foi para parar ali em Provincetown, né? Ela realmente conhecia o assassino ou ela foi atraída por uma armadilha? E existe outro detalhe aí também, né? Durante quase meio século, ela foi conhecida apenas como a Dama das Dunas. O que eu acho um horror. Ela não tinha história, ela não tinha passado, ela não tinha nada. Isso mostra como alguns crimes eles conseguem atravessar ali gerações sem respostas. Ou seja, é impressionante isso, né? A ciência moderna, ela traz muito disso também, que é essa coisa de não ter uma coisa simples como o reconhecimento da pessoa, quem é a pessoa, né? Imagina a família dela, sem resposta por 50 anos, pai e mãe que morreu sem saber o que tinha acontecido com a filha, sem saber o que aconteceu com ela, sem ter a história dela contada, e ela ser conhecida por um apelido, enfim. E tudo isso se perdeu no tempo, e muitas coisas devem ter se perdido. Por isso que eu acho que tem gente com grana envolvida nisso. Não acho que seja o marido dela. O caso da Dama das Dunas, ele continua sendo um dos mistérios mais assustadores dos Estados Unidos e mais inquietantes e com mais teorias, ou com teorias suficientes. Durante quase 50 anos depois, ninguém sabia o que de fato havia acontecido com aquela mulher, nas dunas de Massachusetts. Hoje sabemos seu nome, Ruth Mary Terry, mas saber quem ela era não significa entender tudo o que aconteceu. E talvez seja essa a parte mais perturbadora dessa história, porque mesmo em um mistério que parecia ali ser resolvido, algumas perguntas elas continuaram, né? Porque o que aconteceu com ela? Enfim, você já tinha escutado sobre esse caso? Qual é a sua teoria a respeito? Gostaria muito de ouvir aqui. Acho que seria importante. Acho que seria legal. É isso, galera. Muito obrigada por quem chegou até o final do vídeo. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Obrigada por quem tá aqui, por quem tá consumindo os vídeos. É muito importante pra mim.
Um beijo e até o próximo caos. Galera, só passando aqui pra dizer pra vocês que o vídeo do McDonald's chegou a quase 55 mil curtidas e eu vou trazer aqui outros casos semelhantes que também é tão horrível tanto quanto do McDonald's e de algumas outras empresinhas maravilhosas, porque afinal de contas a gente tá numa briga pra acabar a escala 6x1